Olá, colegas. Eu sou a Dani, sou enfermeira do Núcleo de Educação Permanente do SAMU. E nesse vídeo a gente vai abordar a segunda parte das emergências pediátricas. No primeiro vídeo a gente falou da reanimação cardiopulmonar na criança e no bebê. E agora a gente vai falar sobre a sistematização de abordagem a uma criança em situação de emergência. A gente entende que atender uma criança em situação de emergência é uma situação desafiadora, né, para qualquer profissional da emergência. E a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: eu não sou pediatra, né? Eu não é minha especialidade, eu não sei atender criança. Mas é uma situação que é inevitável em determinadas circunstâncias. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Mesmo aqueles profissionais que são da pediatria, o enfermeiro que é da pediatria, o médico que é da pediatria, muitas das vezes também se sentem afetados por conta dessas circunstâncias. E é fundamental que a gente consiga sistematizar esse atendimento, né? Então, o que eu vou falar nesse vídeo é para ajudar vocês a estabelecer, estratificar as prioridades, estabelecer quais são as prioridades e atender essa criança com uma sequência que vai favorecer a recuperação dela, né? Que vai minimizar o risco de morte e favorecer a recuperação dela. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Então, pessoal, como eu falei, é o segundo vídeo, né, a segunda parte. E uma coisa que a gente precisa ter na cabeça quando a gente vai atender uma criança em situação de emergência é: a criança não é um adulto pequeno, não é o adulto num tamanho menor. A criança tem diferenças anatômicas e fisiológicas que são importantes para a gente entender, né? Uma outra coisa importante é: a gente precisa de atendimento, equipamento pediátrico adequado. Então, eu não posso ventilar, não é adequado que eu ventile, por exemplo, uma criança com um ambu de adulto, porque isso pode causar lesões graves que levam essa criança à morte, né? Então, é importante que os gestores das unidades providenciem esse material, esse equipamento adequado. Outra coisa é a necessidade, a importância do estabelecimento de um vínculo. Dani, mas a gente precisa estabelecer vínculo com todo paciente, não só com a pediatria? Sim, real, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? O vínculo ele é imprescindível para o atendimento de qualidade, não só porque é humano, mas porque é mais efetivo você atender um paciente cujo vínculo e a relação de confiança foram estabelecidos. Mas na criança isso é mais difícil, isso é mais complicado, porque a criança não te conhece, ela tem medo daquele profissional de jaleco, porque a mãe e o pai falaram da injeção que ela ia tomar lá no começo. Então, para isso, a gente lança a mão dos pais ou cuidador, né, para que esse vínculo seja possível. Então, o pai e a mãe dessa criança acabam virando um paciente também. Bom, algumas diferenças sistêmicas e anatômicas, né? Então, a primeira é que a complacência torácica, a complacência óssea dessa criança é maior. Então, ela tem mais elasticidade nos ossos devido à presença de grande quantidade de tecido cartilaginoso, porque os ossos estão em formação. Então, é muito comum você ver um trauma de tórax, um pneumotórax, sem ter fratura de costela, por exemplo, né? Você examina a criança tem só uma escoriação no tórax, não tem fratura de costela, não crepita, mas essa criança ali por dentro tem uma lesão importante. Devido à menor quantidade de massa corporal, qualquer trauma favorece uma lesão sistêmica maior. Então, os órgãos eles estão muito juntos, o arcabouço, como eu falei, torácico é mais flexível, então qualquer trauma que ela sofre acomete uma quantidade maior de órgãos que acometeria se fosse um adulto, né? Então, consequentemente, a gente tem o maior risco de lesão sistêmica.
Em relação à via aérea dessa criança, ela tem uma língua maior em relação à boca do que o adulto, as partes moles, né? A laringe, ela é mais flexível, então se você hiperestende demais o pescoço da criança, você fecha essa via aérea. Se a criança está numa posição neutra devido ao tamanho da região occipital dela, ela vai fechar a via aérea. Então a gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. Bom, e aí, quando a gente recebe essa criança, ou quando a gente chega no local para atender e se depara com essa situação, primeira coisa, manter a calma, né? Manter a calma, porque sem a minha calma eu não consigo estabelecer o meu raciocínio. E a gente não é herói, a gente tem que ser profissional. Então, o afeto e a emoção vão ficar de lado nesse momento. Eu sei o quanto é difícil, mas é necessário. Então, manter a calma, avaliar o cenário, se a criança chega, avaliar de forma geral como a criança chegou, se foi o cuidador, se foi uma pessoa estranha, como ela chegou, se veio imobilizada, se veio com a equipe de resgate. E aí vou olhar para a criança. A gente fala do triângulo de avaliação pediátrica, né? Então, de cara, quando eu olho para essa criança, eu vou me fazer 3 perguntas básicas. Como é que é a aparência dela? Como está a respiração e a circulação? Então, na aparência, eu quero saber se essa criança está doente, tem aparência de estar doente. Para isso, a gente usa um mnemônico, que a gente chama de TICS, que é a gente avaliar o tônus muscular, se ela está flácida ou se ela tem contração e flexão, né? Se ela tem tônus muscular, se ela interage ali com o meio, se ela interage com o interlocutor, se ela consegue ser consolada facilmente, consolada pelo profissional de saúde, ou pelos pais, ou pelo cuidador, como é o olhar dela, o L de Luke, né? Em inglês. Então, se ela tem um olhar, se ela olha para o profissional, se ela tem um olhar mais vago, se ela fala, se ela tem som, se ela chora. Então, isso é de cara, né? E aí aqui a gente mostra um algoritmo melhor dessa abordagem inicial aqui. A gente vai avaliar a respiração, então a primeira pergunta que eu faço, essa criança está respirando? Tem movimento respiratório? Se ela tem movimento respiratório, menos mal. Qual é a posição do corpo dela? Crianças maiores, especificamente, às vezes assumem posições específicas quando ela tem o quadro de dispneia, né? Então, é a posição que a gente chama de trípode, que é a clássica posição sentada, apoiada com os 2 bracinhos. As crianças menores não conseguem sentar, muitas das vezes, né? Então, a gente vai avaliar como é que está o movimento do tórax, eu tenho esforço respiratório, tem tiragem intercostal, subcostal, supraclavicular, e quais são, né, tem esforço, e quais são os sons que ela emana da via aérea. E depois eu avalio a circulação. Gente, isso é tudo muito rápido, ok? Eu ainda nem coloquei a mão na criança. Quando eu faço essa avaliação, quando eu olho a criança dessa forma, eu já estou construindo meu raciocínio clínico. Na circulação, tem sangramento aparente? Essa criança está pálida, tem a pele mosqueada, tem sangramento externo, visível, tem alguma lesão importante. Então, isso tudo é uma olhada só nessa criança. Se essa criança, a partir dessa minha avaliação, me parece que é doente, que está doente, que inspira cuidados, a gente vai prosseguir imediatamente com a avaliação rápida da via aérea, respiração, circulação, déficit neurológico de exposição, que a gente chama de ABCDE. E aí, conforme a gente vai avaliando a via aérea, a respiração, a circulação, conforme a gente for identificando um problema, a gente vai resolvendo esse problema. Se essa criança não está doente, eu posso fazer uma avaliação mais tranquila, né? Também vou fazer meu ABCDE, fazer a avaliação secundária, que é o exame da cabeça aos pés, sinais vitais, a história direcionada, a anamnese, o exame físico, né? Que está aqui na avaliação secundária, uma reavaliação depois. Bom, então, a criança chegou, fiz o meu triângulo de avaliação, vi a aparência, vi como é que está o padrão respiratório dela, se ela respira e como está esse padrão respiratório, e a parte circulatória. Essa criança me inspira cuidados, vamos avaliar a via aérea.
que eu vou prestar atenção? Principalmente com o ouvido, né? Com a audição. Tem sons anormais quando essa criança respira? Tem estridor, a voz rouca, tem gorgolejo, gemido, tem ronco, sibilo, tem aumento do esforço inspiratório com retração intercostal, ou não tem som respiratório apesar do esforço. Essa criança é capaz de manejar a secreção que está na via aérea? Essa fala, o som é apropriado para a idade dela, ela consegue deglutir, e se tem edema na via aérea. Então, essa via aérea está pérvia? É isso que a gente pergunta, né? O ar está passando adequadamente? Tem som que me mostre que esse ar não está passando de forma adequada? E se a gente identificar qualquer um desses problemas, a gente precisa resolver, né? Primeira coisa que a gente pensa quando uma criança tem alguma dificuldade respiratória, né? Que eu já olhei lá no meu triângulo de avaliação. Como é que ela está posicionada? Lembra que eu falei da região occipital? Criança, mesmo em posição neutra, sem nenhum coxim na região escapular, por conta da região occipital maior, ela fecha a via aérea, porque ela faz uma flexão do pescoço, né? Ou, se o profissional colocar o coxim no lugar errado, o coxim não é na região occipital da criança, nas crianças menores, né? Ela também vai fechar a via aérea. Então, olhem bem essa criança aqui. Olha a posição dela, ela está numa posição neutra, né? Às vezes está até com um travesseirinho atrás. Então, aqui ela está com uma via aérea fechada. Está difícil da criança ventilar, está difícil passar ali. Olha que diferença aqui, ó. Depois que a gente coloca um coxim na região escapular. Então, a primeira coisa é posicionar essa criança, e caso seja necessário, a gente vai colocar esse coxim aqui na região escapular. Próximo passo, se ainda assim ela está inconsciente, com incapacidade de manejar, de ter um tônus na língua, a gente pode fazer as manobras manuais de abertura da via aérea, que é elevação do queixo e tração da mandíbula. Normalmente é ronco, estridor. O ronco é muito comum na obstrução da via aérea superior e muito comum se a língua nas crianças que estão mais inconscientes. E o estridor, quando tem um quadro de anafilaxia, tem um edema da via aérea, então é comum também essa criança ter um quadro de estridor. Preciso aspirar a via aérea, esse som, esse ronco é por presença de secreção também, além da queda de língua? Cuidado para aspirar a via aérea da criança. A criança faz hipoxemia muito fácil. E frente a um quadro de hipoxemia, ela bradicardiza e evolui para parada cardiorrespiratória muito rápido. Então, a gente precisa pré-oxigenar essa criança, pelo menos por 30 segundos, fazer a aspiração. Lá na frente tem um quadrinho que vai mostrar qual o tamanho da cânula. A gente não passa mais de 10 segundos aspirando, depois a gente oxigena novamente. O segundo passo, aspirei a via aérea. Essa criança está com o sensório rebaixado, ela precisa de alguma coisa para manter a língua dela fora da hipofaringe, a gente lança a mão da cânula orofaringe. Importante que a cânula tem que ter o tamanho adequado, a gente vai medir ela da comissura labial ao lobo da orelha e vai introduzir ela na posição que ela vai ficar. Diferente do adulto, a gente não faz a rotação da cânula. Bom, permeabilizei a via aérea, foi possível, não, essa via aérea continua ruim, a gente pode pensar numa via aérea invasiva e a gente lança a mão da máscara laríngea ou da intubação endotraqueal para quem não tem prática na intubação, especificamente de criança. A máscara laríngea é uma excelente opção. Aqui estão os tamanhos que vocês podem utilizar para criança. E aí, por final, para o profissional que é mais experiente, que faz treinamento desse manejo, desse tipo de manejo da via aérea, a gente pode pensar na intubação endotraqueal, caso não seja possível permeabilizar essa via aérea com as manobras de suporte básico, né? Que é posicionar
elevar a mandíbula, tracionar a mandíbula para frente. Caso tenha trauma, a gente vai mobilizar a cabeça e tracionar só a mandíbula. Caso nada disso seja aspirar, colocar clorofaríngea. Caso nada disso seja eficiente nesse momento inicial, a intubação endotraqueal, né, ou a máscara laríngea. E aqui os tamanhos de tubo e a sonda, que a gente vai usar, o tamanho de sonda para cada tamanho e idade, né, de criança, e a lâmina, o tamanho da lâmina do laringoscópio. Bom, resolvi o A, vou para o B. Vou avaliar o padrão respiratório dessa criança, né? Então, essa criança tem desconforto respiratório? Eu já permeabilizei via aérea. Então, caso ela tenha um desconforto respiratório, que foi visto lá na avaliação inicial, no triângulo de avaliação pediátrica, esse desconforto não deve mais ser por problemas na via aérea, ok? Então, a gente vai buscar batimento da asa do nariz, né, a cornagem, tiragens intercostal, aumento da frequência respiratória, aumento da profundidade, balanço da cabeça, respiração tóraco-abdominal, taquicardia, a própria dessaturação, né? Então, quando essa criança apresenta esses sinais aqui, e junto tem cianose, desatura, diminui o nível de consciência, significa que ela já está evoluindo para insuficiência respiratória. E aí, na insuficiência respiratória, a gente precisa, além de ofertar O2, fazer ventilação positiva. Então, se essa criança tem só o desconforto respiratório, não desaturou, não diminuiu o nível de consciência, a gente pode ofertar o oxigênio. Se ela evoluir com insuficiência respiratória, a gente vai fazer a ventilação com pressão positiva. Existem vários métodos, né, para a gente ofertar à criança o oxigênio para a criança. Isso vai depender do tamanho, vai depender da aceitação da criança e vai depender da fração inspirada de O2 que eu preciso para ofertar esse oxigênio. Então, se eu quero uma concentração maior, lembrando que eu só consigo alcançar essas concentrações próximas a 100% com uma máscara, com reservatório, com reservatório e válvulas não reinalantes, é o que a gente chama de máscara sem reinalação. Como eu falei, está em insuficiência respiratória, a gente precisa fazer a ventilação com pressão positiva. A gente vai ventilar uma vez a cada 2 a 3 segundos. Hiperventilar é ruim para qualquer paciente, em qualquer faixa etária, ok? Então, a gente precisa controlar essa frequência ventilatória. O meu parâmetro para volume, neste momento, vai ser a expansão do tórax da criança. E, de preferência, a gente vai ofertar, vai fazer essa ventilação enriquecido com ambu, enriquecido com oxigênio, né? De preferência com a FO2 de 100%. E utilizar a técnica do C e do E, que a gente já falou no vídeo anterior. E aí, gente, essa altura do campeonato, eu já posso avaliar o que está causando esse desconforto respiratório que eu percebi lá no meu triângulo de avaliação inicial. É obstrução da via aérea superior? Essa criança tem um corpo estranho? É uma anafilaxia? É uma obstrução da via aérea inferior? Por exemplo, uma crise asmática, uma doença respiratória que causou uma broncoconstricção grave? Ou é uma doença do parênquima pulmonar, por exemplo, como pneumonia? Então, a partir daqui, eu já posso começar o tratamento. Vou para o C. No C, a gente vai avaliar o padrão circulatório dessa criança, né? Então, essa criança tem um quadro de choque, e se ela tem um quadro de choque, o que está causando esse quadro de choque? É uma septicemia, que é muito comum na criança, né? É uma hipovolemia não hemorrágica, então, a criança ela desidrata muito fácil com quadro de diarreia e vômito, ela realmente desce ladeira, então ela faz uma hipovolemia, um choque hipovolêmico rápido, e às vezes a gente não percebe, né? Então a gente vai ver a cor, temperatura e umidade da pele, pulso central e periférico, se tem pulso periférico presente, a mucosa, se está hidratada, se está corada, como está o turgor cutâneo, a frequência cardíaca e o ritmo cardíaco, porque
Às vezes, essa criança tem um quadro de choque e pode, sim, ser um choque cardiogênico. A gente precisa avaliar se essa criança, como é que está o ritmo dessa criança de cara, sem saber se ela tem doença congênita nesse momento. Olhando o ritmo, eu já consigo identificar esse choque cardiogênico e aí eu trato o ritmo da criança. Avalie o débito urinário, se a criança está fazendo xixi, perguntar para os pais, né? O débito urinário da criança tem que estar entre 0,5 a 1 ml por quilograma por hora. A pressão arterial e como é que está a parte mental da criança, porque uma hipoperfusão cerebral, diminuição do volume sanguíneo, vai desencadear uma hipoperfusão cerebral que vai alterar o nível de consciência da criança. Uma coisa que ajuda muito, principalmente nos bebês, é a gente ver o enchimento capilar no pezinho, né? Então, a gente bota o dedinho, vai ficar amarelinho, a gente conta quantos segundos vai levar até ficar vermelhinho de novo. Aqui um quadrinho para ajudar vocês, com os parâmetros da pressão arterial por faixa etária. E aí, depois a gente vai fazer avaliar o déficit neurológico da criança, né? Fazer a escala de coma de Glasgow, e aqui eu deixo também para vocês a escala de coma de Glasgow adaptada para a criança e para o lactente. Por fim, o E, né? Então, a gente fez o A, o B, C, D, E. No E, a gente vai avaliar a criança da cabeça aos pés, né? A gente vai começar a avaliação secundária, então é no E, a gente tira a roupinha toda da criança, mas ao mesmo tempo a gente controla a hipotermia. Lembra que eu falei lá no começo que essa criança ela tem uma tendência muito grande a fazer hipotermia por conta da imaturidade do hipotálamo? Então, eu vou tirar a roupa para avaliar, mas ao mesmo tempo eu vou preservar a temperatura dela. E aí, vou colocar a roupinha imediatamente após avaliar cada parte do corpo, né? Então, aqui, lembrando que manter a temperatura adequada é particularmente importante no paciente pediátrico, porque as crianças têm uma área de superfície corporal grande em relação ao peso, favorecendo uma maior área para perda de calor. Sem contar que, às vezes, né, crianças muito novinhas têm essa dificuldade de regular a temperatura. Bom, espero que tenha ajudado. Então, como eu falei, esse vídeo é para ajudar vocês a sistematizarem inicialmente. Os nossos vídeos são vídeos curtinhos, para que vocês possam assistir, né? Não é um vídeo muito grande. Então, vocês agora vão pegar isso e vão sistematizar, orientar, botar numa sequência lógica, porque isso vai, lógica, de acordo com as prioridades, porque isso vai fazer toda a diferença na organização e na solução de problemas que podem matar essa criança. Bom, obrigada e até os próximos vídeos. Aqui as nossas referências.